Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina ou componente curricular Política das Relações Étnico-Raciais Afro-Brasileira e Indígena. Hoje nós estamos contando com a parceria do professor Genilson, que está compartilhando material conosco, e nós vamos estudar hoje um tema muito interessante para a gente compreender bem mais sobre a questão dessa formação étnico-racial brasileira, e nós temos hoje algo importante que é estudarmos sobre os primeiros africanos ou a origem africana aqui no Brasil. Portanto, vamos prosseguindo aí na nossa aula, vamos observar aí os povos africanos. Quando nós falamos dos povos africanos, nós estamos nos referindo que dos africanos que foram enviados para a colônia portuguesa, na época, o Brasil como colônia de Portugal, que era também chamado de América Portuguesa, pela sua dimensão continental, né? Grande parte era classificada aí, a grosso modo, em dois grandes grupos, esses africanos que vieram, eram os sudaneses e também os bantos. Então, quando nós falamos, nós temos esses dois grandes grupos, não que foram somente esses dois grupos, mas a maioria dos africanos que vieram para o Brasil estavam dentro desses dois bandos, e é praticamente esses dois grupos que nós estudaremos na nossa aula de hoje. Portanto, vamos prosseguindo com a nossa aula. Aí nós temos os povos sudaneses. Quando nós falamos dos sudaneses, eles vinham aí de uma matriz de povos que eram formados por inúmeros grupos linguísticos que compuseram aí diversas etnias que conhecemos como negôs ou iorubás. Então, os negôs e urubás eram etnias que compunham esses povos, ou seja, os sudaneses. Dentre esse grupo dos sudaneses estava composto por essas etnias, tá? E nós vamos prosseguindo, que aí nós vamos compreendendo melhor essa questão desses povos sudaneses. Mas antes nós temos outros povos, né? E aí nós temos os bantus, né? Os bantus, eles são identificados aí somente pela língua e podem ser representados por povos que falam aí entre 700 e 2 mil línguas e dialetos. Vejam que é muita coisa, né? Aqui a gente, para falar duas línguas, a gente já pena, né? Imagina. Os bantus, esses povos africanos aí, pertencentes aos bantus, eles falavam de 700 a 2 mil línguas e dialetos. Quem nos traz essa informação aí é Brant, ele traz essa informação para a gente. É muito importante, porque é o que vem culturalmente, até desse processo de colonização, esse processo de eurocentrismo que nós passamos, e por que não dizer um processo etnocêntrico, né, que nós tivemos, a nossa formação cultural, a gente sempre tem aquela visão de que o negro que veio para o Brasil era aquela pessoa sem conhecimento, era aquela pessoa sem cultura, ela era aquela pessoa desprovida do conhecimento, tanto das línguas quanto do conhecimento técnico e científico. E agora nós estamos vendo que não é bem assim. Eles eram pessoas que tinham conhecimento, e conhecimento tanto técnico como conhecimento científico e conhecimento das línguas. Então, a gente vai desmistificando essas questões, essa narrativa que ela nos foi trazida aí de forma culturalmente pelo um discurso dominante, e isso é muito importante, termos esse conhecimento, a fim de que nós não venhamos a reproduzir um discurso que vem aí há mais de 500 anos, por que não dizermos agora há 525 anos, sendo colocado na mente da população, da sociedade brasileira, que vem desde a sociedade que começou a se formar, a sociedade brasileira, e até os nossos dias, e que
temos aí isso tão sério que precisa ter em nosso país, inclusive, as leis que falam sobre a discriminação. Se há discriminação, é porque ainda há esse olhar discriminatório acerca do outro e principalmente sobre o negro africano, né? Então, vamos prosseguir, porque agora nós temos aí esse mapa, ele nos traz mais ou menos aí uma amostra de onde nós temos os bantus e onde temos os sudaneses. E aí nós vamos encontrar os bantus nessa região mais laranja aqui, né? É só mostrando dentro do continente africano, né? A parte onde os bantus dominavam, e o sudanês aqui nessa parte verde do mapa. Então vejam que era uma grande área do continente africano que era dominada por esses dois povos, né? Esse mapa é mais uma visualização para a gente ter uma noção do domínio desses dois grupos africanos, de onde vieram os primeiros africanos para o Brasil, tá certo? Vamos prosseguindo. E agora nós vamos falar sobre os bantos. Vamos conversar um pouco sobre os bantos e depois vamos falar sobre os sudaneses, né? Vejam que os bantus, eles ocupavam, tinha aí uma ocupação territorial dos bantus, é um destaque para a história do continente, né, do continente africano. Os bantus, eles viviam em uma grande parte na África meridional, que era aí uma região mais ao sul do continente, chegando a ocupar 70% do continente africano. Observe, 70% do continente africano não é pouca coisa, né? Vejam que não era um povo pequeno, não era um domínio pequeno dos bantus. E assim, esse domínio, ele podia, como não haviam limites definidos, e essa ocupação ela ia se dando processual. Quando havia, às vezes, disputas, guerras, às vezes esse domínio territorial aumentava ou poderia diminuir de acordo com aquele que vencesse aquela disputa naquele momento, naquele território ali onde havia disputa, né? Mas só trazendo essa informação que em determinados momentos da história, na região sul do continente africano, os bantus chegaram a ocupar aí 70% do continente africano, né? Vamos prosseguir para compreender um pouco mais sobre os bantus, e aí nós já temos os bantus e o reino de Luanda, né? Lunda, né? Vejam que se destacou por... Aqui nós já estamos vendo povos que estão dentro deste domínio dos bantus, não? Se destacou por ser um reino muito forte. Entre seus destaques econômicos, para se manter, estava a agricultura, como produção do milho, a maçango, e também encontrava-se aí maçambala, tinha também na metalurgia, né? O trabalho com o ferro, o cobre e outros produtos para a exportação, como tecido e marfim. Observe que os africanos, aí, os povos bantus, eles já tinham o domínio dessas tecnologias, tanto para a agricultura como para a indústria, inclusive a indústria metalúrgica, não? Ele já tinha tecnologias desenvolvidas para trabalhar nessas áreas de produção, né? Vejam que como a maioria dos reinos fortes dessa época, também eles se destacaram, né, no comércio de escravos, porque a gente
às vezes, na nossa inocência, é comum pensarmos que a questão da escravidão a gente olha muito como sendo uma coisa recente, ou que dentro do próprio continente africano não existisse a questão da escravidão, mas era comum, a escravidão fazia parte da estrutura da sociedade, não só da África, mas de outros continentes também, porque existia inclusive formas de se tornar escravo. As pessoas se tornavam escravo por dívida, se tornavam escravo como sendo por questões de guerras, aqueles que eram vencidos na guerra se tornavam escravo até voluntariamente, né? As pessoas que não tinham para onde ir, aí entre ficarem no relento, eles preferiam se tornar escravo de alguém onde poderiam ter pelo menos a comida e ter um lugar, um teto, digamos assim, um teto onde pudesse se abrigar da chuva e do sereno da noite, né? Então, existia essas formas de escravidão. Na própria África existia, nas lutas, nos confrontos étnicos dentro do próprio continente, a etnia que vencesse outra ali dentro, era comum transformar os vencidos em escravo daquela etnia que foi a vencedora, não? Então, eles tinham também o comércio de escravo, fazia parte, e aí eles já comercializavam os escravos, tanto um comércio interno, como também já existia o comércio externo. Mas vamos compreender um pouco melhor sobre essa questão dos bantus africanos. Nós vamos prosseguindo aqui com o Reino do Congo, né? No Reino do Congo, que também fazia parte do território dos Bantus, né? O Reino do Congo dominava a metalurgia, né? Que nós falamos. Eles passaram a realizar aí o comércio com outros povos e outras regiões e continentes, e que eram importantes para as batalhas. Existia influência e suas consequências, né? Então vejam que o reinado do Congo, eles trabalhavam muito com essa questão da metalurgia, e isso já dava a eles, vamos dizer aqui, uma condição de poder, porque eles já trabalhavam com algo que era muito utilizado dentro das disputas, dentro dos confrontos existentes, né? Podemos dizer, da guerra, né, as guerras, porque eles trabalhavam com a metalurgia. E aí, nesses confrontos, eles trabalhando com a metalurgia, tanto eles forneciam para o próprio continente africano, para outras regiões do continente africano, como para outros continentes também, ele já fornecia os seus produtos industrializados. Aí o reinado do Congo. Vamos ver o que temos mais sobre os bantus aí dentro desse contexto. Ainda o reinado dos Congo, o chamado Manicongo, né? Eles estabeleceram aí relações comerciais com portugueses, fazendo do seu reino próspero com a exportação de grãos, tecidos, ouro e escravo. Vejam só os produtos que eles já comercializavam com os portugueses. Então, quando Portugal tem essa relação com a África para trazer escravos da África para o Brasil, não foi algo assim de Portugal chegar e dizer, agora nós temos uma grande colônia, vamos buscar os escravos na África, assim do nada, né? Eles já tinham uma relação comercial com a África, né? Principalmente com os bantus. Então, eles já tinham relação comercial, eles já compravam produtos da África, eles já compravam os grãos, já compravam tecido, já compravam ouro, já compravam escravos na África, né? Chegando a se converter ao cristianismo, sendo batizado com um novo nome e recebendo título de nobreza da coroa portuguesa, como o de Dom Afonso I. Então, vejam, eles compravam título de nobreza em troca dessa comercialização desses produtos que eles já vendiam, né? Então, para a gente entender que esses títulos, eles também eram comprados, né? Então, se
o africano chegava com ouro, chegava com tecido, chegava com alimento para os portugueses, eles compravam o título de nobreza, né? E então veja que isso é muito importante para compreendermos este processo. Quando Portugal tem o domínio da colônia, da colônia brasileira, né? Então ele observa que, diante de uma região e de um continente populoso da época, onde já existia uma relação comercial, ele vai lá buscar o escravo, quando ele não consegue escravizar os índios a contento para o trabalho forçado, né? Então ele disse, olha, nós já temos relação, vamos lá, vamos ampliar esse comércio de escravo, né? E vai lá buscar os escravos e trazer para o Brasil. Vamos prosseguindo aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Ainda no Reinado do Congo, nós temos aí os manicongos, que se destacou, ou que se tornou aí, aí nós temos a Nizanga, né? Que ela era a rainha e contraria ao controle de Portugal. Ela já vai contrariar Portugal aí, ela passa aí 40 anos no poder, a rainha congolesa resistiu contra a exploração de escravizados e a presença portuguesa na região do Reino do Congo. E aí nós temos aí, ela ficou conhecida por sua formação intelectual e por militar na política. Observe que no continente africano já existia, inclusive, mulher na política, influenciando na política, né? Coisa que em Portugal a mulher ainda não tinha essa grande influência, ela figurava lá como uma rainha, mas sem intervir nas decisões do rei. Lá na África, a rainha ela já tinha esse posicionamento político, se posicionou inclusive contra Portugal, e ficou 40 anos no poder e se posicionou contra a escravização, a presença de Portugal em relação à escravização. Não contava, ou seja, dentro desse contexto aí, não confiava os interesses dos portugueses, demonstrando que seu reino estivesse sempre em pé de igualdade com os domínios europeus. Só olha, aqui no meu reinado, nos meus domínios, o meu domínio aqui, nós estamos em pé de igualdade com qualquer reinado europeu, seja com Portugal ou com qualquer outro reinado europeu, nós estamos em pé de igualdade. Isso era o comando de uma mulher, né? Então, vejam, aqui nós estamos discutindo, estamos refletindo sobre esse povo que vem para o Brasil, que às vezes, aí eu volto a falar, que às vezes a gente pensa que é aquele povo que não tinha conhecimento e que vem de forma porque eram mendigos, porque não tinham o que comer, não tinham atividade profissional, e aí a gente vai descobrindo ao longo da nossa conversa que não eram bem assim. Nós tínhamos pessoas influentes, não? Vamos lá conhecer um pouco mais. Aí sim, agora nós já vamos trabalhar e conhecer um pouquinho sobre os sudaneses e já vamos falar aqui o reino de Gana, né? Veja que o reino de Gana já pertencia aos domínios dos sudaneses, né? Eles ficaram conhecidos aí por dominar a agricultura. Observe que os sudaneses eles já têm técnicas bem mais definidas, bem mais aprimoradas, tecnologias mais bem assertiva para a produção agrícola. E principalmente eles têm aí como a plantação do milho, de grão miúdo, o sorgo, tinha também o arroz e outros cereais. Então, ele já tem esse domínio e técnica para a produção agrícola. Os sudaneses também, eles eram bons caçadores, pescadores, dominavam a criação de gado e bovino. Então, observe que da África, esses escravos que vieram
tanto da região dos bantus quanto os sudaneses, eles vêm para o Brasil com aquilo que os portugueses precisavam. Precisavam de pessoas que tivessem conhecimento. Precisavam da mão de obra e de pessoas que tivessem conhecimento, tanto para a extração do ouro, como tivesse conhecimento para a criação do gado, que tivesse conhecimento para a metalurgia, para produzir as ferramentas que precisasse, e aí eles vão trazendo da África essas pessoas na condição de escravo. Aí nós temos aqui também com o domínio da metalurgia, eles também dominavam isso, faziam portas ou seja, pontas de lança, faziam enxada, flechas, suas habitações formavam vilas, com as casas de taipa ou palha, e aí nós temos também esse conhecimento que eles trazem da África, que ajudava na construção das vilas aqui no Brasil, né? Isso nós temos aí contexto, em 2015 traz essas informações. Vamos prosseguir conhecendo sobre os sudaneses aí, né? Observando mais sobre eles. E aí nós temos, fazia o comércio transsaariano, né? De vários produtos, como cereais, pimenta, marfim, ouro, e escravos também, que eram trocados por cavalo, sal, cobre, conchas, pano de algodão, tâmaras. Então, tudo era tratado com uma estrutura administrativa organizada. Então, o Reino de Gana ele tinha essa estrutura administrativa, e eu digo, administrativa, política e econômica, muito bem organizada, né? Vamos ver mais o que os sudaneses tinham para a gente, né? Observe que dentro desse reinado de Gana, existiam as rotas comerciais de Gana, aí do império conhecido até hoje em outros continentes, com grandes produção de ouro, abriu para o comércio de tecido de cobre ao tempo em que conseguia os produtos que necessitava, como sal, o caráter comercial que evoluiu ao ponto de fornecer ouro para regiões do Mediterrâneo, ou seja, o continente europeu, como também para o continente asiático. Veja que ele se estende, ele vai comercializar tanto com a Ásia como com a Europa. Veja que o reino de Gana, ele estende tanto para o Ocidente, né, para o mundo ocidental, conhecido na época, como para o Oriente também. E ele faz o seu comércio e tem a sua estrutura muito bem organizada daquilo que era necessário, daquilo que era conhecido dentro das tecnologias existentes para o domínio tanto da política como do comércio e, por que não dizermos, do poder para a região. Vamos só ver aqui uma imagem, só para vocês terem mais ou menos a visualização do reino de Gana, do palácio desse reinado, né? Então, para a época, observe a arquitetura da época já muito bem evoluída desses palácios, por que não dizer? Hoje a gente fala palácio, na época era castelo, né? Dos castelos construídos aí para o reinado de Gana. Eram coisas assim de uma arquitetura bem interessante e com aquelas cores chamativas que são as cores típicas utilizadas na época para o continente, para aquela região. Vamos observar mais sobre essa região, sobre as considerações finais, sobre essa trajetória que nós vamos traçando aí sobre esses dois grupos, né, os sudaneses ou seja, sobre os bantus e os sudaneses, né? Vejam que nós temos aí as histórias dos bantus e sudaneses, elas são parte da história da África, com destaque para as etnias que mais contribuíram para a formação da diversidade cultural do Brasil.
porque aí nós temos essa questão tão interessante que vai contribuir para essa formação sociocultural do Brasil, né? Vejam que é importante também entender que os milhões de africanos que foram trazidos como reféns, escravizados, só foi possível por intermédio de outros grupos étnicos majoritários dentro do próprio continente africano, né, que alimentaram os interesses de abastecer as colônias em diferentes lugares do mundo. Porque aí a África passa a comercializar o escravo com Portugal, mas ele comercializava com outros países também, tá? Aí nós temos as referências, nós temos aí a referência onde foi extraído, que estão também essas referências no material de vocês, e aí nós temos esse material para vocês, essa aula para vocês, desejamos que vocês aproveitem muito, boa aula, bons estudos, nos vemos nas nossas próximas aulas, um grande abraço, até mais, pessoal.